Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus, bênçãos do Eterno, sobre você, sobre a sua linda família. Curta esse vídeo, por favor. E hoje nós estamos na penúltima sugestão que você enviou. Hoje vamos conversar sobre como lidar com pessoas negativas em relação ao futuro, logo depois da vinheta. Como lidar com pessoas negativas em relação ao futuro? Tem gente muito negativa em relação ao presente e ao futuro. Mas vamos focar naquelas pessoas que olham para o amanhã e dizem: vai dar tudo errado, as coisas vão piorar. Eu não tenho nenhuma esperança de futuro. Para essas pessoas nós lemos na palavra de Deus, Jeremias 29:11. É Deus quem diz ao seu povo e a nós hoje: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Bom, pessoas negativas em relação ao futuro, em geral, têm um perfil. Ou elas estão vindo de experiências muito difíceis e tais experiências acabaram comprometendo a sua boa visão de futuro, ou elas são pessoas inerentemente negativas, pessoas que não conseguem olhar a vida com a beleza que ela foi criada pelo nosso Deus. A palavra de Deus nesse verso nos dá dois conselhos. O primeiro, nos lembrar que Deus é quem conhece o futuro, nós não. O futuro é uma incógnita para nós. Nós não vemos o futuro. O fato de sermos negativos em relação ao futuro não vai piorar nem melhorar o futuro. E o fato de sermos positivos em relação ao futuro também não vai fazer diferença no futuro. A diferença na perspectiva negativa ou positiva se dará em nós. Então, a primeira coisa a ser feita com uma pessoa negativa em relação ao futuro é deixar claro a ela, e se essa pessoa for você mesmo, deixar claro a você mesmo que nós não conhecemos o futuro. É só Deus quem conhece. Então, já que não conhecemos, nós temos que ter uma perspectiva em relação ao futuro que seja boa para nós. E com certeza, uma perspectiva negativa não é boa para nós. Porque uma perspectiva negativa vai criar em nós tristezas antecipadas, ansiedade antecipada. Vai nos deixar num alerta desnecessário em relação ao futuro. Eu convivi com uma pessoa durante algum tempo que certa vez entrou no meu escritório para compartilhar que havia recebido um diagnóstico terrível de câncer. E quando ela me contou aquilo, eu fiquei imaginando qual seria a reação dela. E em geral, como as pessoas reagem quando tem um prognóstico assim? Elas ficam assustadas, ficam tristes. E eu já esperando isso, começo a ouvir dessa pessoa a seguinte frase: mas pastor, eu estou tão confiante. Estou confiante que o tratamento vai dar certo, eu estou confiante que
que eu vou ser um caso bem-sucedido e tudo mais. Bom, o prognóstico era muito ruim. Era um prognóstico de, no máximo, alguns meses de vida. E aquela pessoa, de fato, viveu poucos meses. Mas sabe como que ela viveu aqueles poucos meses? Ela viveu na plenitude que a sua saúde lhe permitira. Ela viveu bem, apesar dessa doença que foi limitando-a cada vez mais. A última vez que nos vimos no hospital, eu peguei em sua mão, nós oramos juntos. E quando eu terminei de orar, com a voz bem fraquinha, ele disse: eu posso orar também? Falei: claro. E ele orou: Senhor, eu quero agradecer pela amizade com o pastor Guilherme. Eu quero agradecer pela minha família. Eu quero agradecer pela vida eterna. Veja que coisa. Uma perspectiva positiva em meio a uma enfermidade terrível. É assim que nós precisamos viver. Porque quando nós temos uma perspectiva positiva, ainda que a única perspectiva de futuro seja o céu, isso vai nos ajudar muito. Isso vai nos fortalecer muito. Mas a segunda coisa que o verso diz é que Deus, Ele tem planos de esperança para nos dar um futuro. Querido, se Deus conhece o futuro, eu não. E se Ele tem esperança nesse futuro para mim, é isso que deve me mover. Qual é a esperança? A esperança é que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver? Em parte, sim. Porque tudo se resolverá. Para um homem ou mulher que confiam em Deus, tudo se resolverá. Como se resolverá? Se resolverá porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E a morte não é a falência e destruição de uma história. É apenas a transição para a plenitude da história. Então, ainda que humanamente tudo dê errado e culmine na morte, para um servo de Deus, nem a morte há de ser um futuro ruim. Eu sei que é difícil talvez aceitar isso, mas quando a gente tem prognósticos pessoais abençoadores sobre o futuro, sabendo que o futuro está nas mãos de Deus, então eu não posso ditar o que vai acontecer no futuro. Eu posso ditar como eu vou reagir hoje ao futuro. Eu posso reagir bem, eu posso abençoar minha vida e a de outros com declarações de esperança. Se eu creio que Deus, lá no desfecho, tem esperança para mim, porque eu tenho a vida eterna garantida com Jesus. Então, por que olhar com negatividade para o futuro? Mas há algo a falar ainda sobre isso, eu vou falar amanhã, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!